Número 15. Uzbequistão, onde duas cidades patrimônio mundial da Unesco coexistem. No coração da Ásia Central encontra-se o Uzbequistão, uma terra onde civilizações antigas prosperaram ao longo da lendária Rota da Seda, conectando o Oriente e o Ocidente por séculos. Mas entre todas as suas maravilhas, um dos fatos mais fascinantes e únicos sobre este país é que ele abriga não apenas uma, mas múltiplas cidades patrimônio mundial da Unesco, cápsulas do tempo vivas, pulsantes, onde a história não desapareceu. Ela ainda existe. Duas das mais icônicas entre elas são Samarcanda e Bucara, cidades tão ricas em cultura, arquitetura e história que caminhar por elas parece menos uma viagem, e mais como entrar diretamente em um império esquecido. Vamos começar com Samarcanda, frequentemente chamada de Encruzilhada das Culturas. Esta cidade tem mais de 2.700 anos, tornando-se uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Terra. No seu auge, foi a brilhante capital do poderoso conquistador Timur, também conhecido como Tamerlão. Sob seu domínio, Samarcanda se transformou em uma das cidades mais magníficas do mundo, um centro de ciência, arte e arquitetura islâmica. O coração de Samarcanda é a deslumbrante Praça Regista, uma grande praça cercada por 3 enormes madraças, cada uma coberta com azulejos azuis cintilantes, padrões geométricos intrincados e caligrafia que conta histórias de fé, conhecimento e poder. Quando a luz do sol atinge as cúpulas turquesa, toda a praça brilha, criando uma atmosfera surreal, quase de sonho, que deixa os visitantes sem palavras. Mas Samarcanda não é apenas sobre beleza, é sobre conhecimento. Durante o século XV, tornou-se um centro global de astronomia e ciência, graças ao famoso estudioso e governante Ulu Beg. Seu observatório, um dos mais avançados de sua época, ajudou a mapear as estrelas com precisão impressionante, muito antes de a tecnologia moderna sequer existir. Agora, direcione sua jornada para o oeste, até Bucara, uma cidade que parece ainda mais antiga, mais misteriosa e mais profundamente espiritual. Diferente de muitas cidades históricas que foram fortemente modernizadas, Bucara preservou seu charme antigo quase perfeitamente. Seu centro histórico, reconhecido pela Unesco, contém mais de 140 monumentos protegidos, tornando-se uma das cidades medievais mais completas do mundo. Caminhar por Bucara é como vagar dentro de um museu vivo. Ruas estreitas serpenteiam entre mesquitas, madraças, bazares centenários. Um dos marcos mais icônicos aqui é o imponente Minarete Calha, uma estrutura massiva que está de pé há quase 900 anos. Era tão impressionante que até mesmo o lendário conquistador Gengis Khan supostamente o poupou durante sua invasão, maravilhado com sua beleza. Bucara também foi um importante centro de aprendizado islâmico, atraindo estudiosos, poetas e pensadores de todo o mundo muçulmano. Foi aqui que ideias foram trocadas, filosofias debatidas e o conhecimento preservado, tornando-se um dos corações intelectuais da Idade de Ouro Islâmica. O que torna o Uzbequistão verdadeiramente único não é apenas a existência dessas cidades, mas o fato de que elas ainda estão vivas hoje. Pessoas vivem aqui, trabalham aqui, rezam aqui, cercadas por uma arquitetura que tem centenas, até milhares de anos. Isto não é história trancada atrás de vidro. Isto é a história que você pode percorrer, tocar e experimentar. E quando você fica no meio das grandes praças de Samarcanda ou se perde nas ruas silenciosas de Bucara, começa a perceber algo extraordinário. O Uzbequistão não é apenas um destino. É uma jornada através do próprio tempo, onde duas cidades patrimônio mundial da Unesco não apenas coexistem, elas continuam a contar a história do passado da humanidade da maneira mais vívida e inesquecível possível. Número 10. Quando a respiração se transforma em gelo no frio mais intenso. No coração do Uzbequistão, uma terra mais frequentemente associada a desertos escaldantes, cidades da Rota da Seda banhadas pelo sol, existe uma realidade menos conhecida que parece quase surreal. Invernos tão frios que a própria respiração parece congelar no ar. Enquanto muitos imaginam o Uzbequistão como um país quente e seco, cheio de cidades antigas como Samarcanda e Bucara, a verdade é muito mais extrema e fascinante. Em regiões como Tashkent e especialmente nas estepes do norte próximas de Karakalpakstan, o inverno pode transformar a paisagem em um mundo congelado, quase alienígena.
As temperaturas aqui podem cair muito abaixo de zero, às vezes chegando a menos 20 graus Celsius ou até menos. Nesses momentos, o ar se torna tão frio e seco que quando as pessoas respiram, sua respiração se condensa instantaneamente em vapor visível, e nas condições mais severas, parece cristalizar-se como pequenas nuvens de gelo suspensas no ar. Imagine caminhar por uma rua silenciosa coberta de neve ao amanhecer. O céu é pálido, o chão estala sob seus pés, e cada respiração que você dá cria uma névoa branca fantasmagórica que permanece por um segundo a mais do que deveria. É uma experiência silenciosa, quase cinematográfica, bonita, mas também brutalmente implacável. Este frio extremo é influenciado por padrões climáticos continentais que atravessam a Ásia Central, trazendo ventos gelados de regiões tão distantes quanto a Sibéria. Sem oceanos próximos para moderar as temperaturas, o Uzbequistão experimenta contrastes sazonais dramáticos, verões escaldantes e invernos congelantes. Mas o que torna isso ainda mais fascinante é como os moradores se adaptaram a tais extremos. As casas são construídas para reter calor de forma eficiente, casacos pesados e chapéus forrados de pele são essenciais, e a vida diária continua apesar das condições congelantes. Os mercados ainda abrem, as pessoas ainda se reúnem, e a vida segue, provando a resiliência do povo uzbeque. Nas áreas rurais, o frio assume uma intensidade ainda maior. Vastos cenários abertos não oferecem abrigo contra o vento, e as temperaturas podem parecer ainda mais baixas que mostram os termômetros. O gado precisa ser protegido, a água pode congelar durante a noite, e a sobrevivência depende da preparação e da experiência transmitida através das gerações. Ainda assim, apesar da dureza, há uma magia inegável no Uzbequistão durante o inverno. A arquitetura histórica, especialmente as cúpulas turquesa e os mosaicos intrincados de lugares como Khiva, parecem ainda mais impressionantes quando cobertos de neve. O contraste entre o ar gelado e o brilho acolhedor das casas tradicionais cria uma sensação que é ao mesmo tempo antiga e atemporal. Este é um lado do Uzbequistão que poucos viajantes esperam. Um país de extremos, onde beleza e dificuldade coexistem lado a lado. Um lugar onde, no frio mais intenso, algo tão simples quanto a sua respiração se torna um lembrete visível do poder bruto da natureza. E nesse momento congelado, você percebe que o Uzbequistão é muito mais do que um destino escondido. É uma experiência que permanece com você, muito depois que o frio desaparece. Número 5. Das origens da civilização antiga à independência moderna. Muito antes de as fronteiras modernas do Uzbequistão serem traçadas, esta terra estava no coração da civilização humana, uma encruzilhada onde impérios surgiram, culturas se misturaram e a história foi escrita em tinta dourada através dos desertos e vales da Ásia Central. Milhares de anos atrás, o território que hoje é o Uzbequistão abrigava algumas das primeiras sociedades avançadas da região. Civilizações antigas como Sogdiana e Bactria prosperaram aqui, construindo cidades, desenvolvendo redes comerciais, conectando o Oriente e o Ocidente muito antes da ideia moderna de globalização sequer existir. Essas civilizações não eram isoladas, eram vibrantes, ricas e profundamente influentes. No centro de tudo estava a lendária Rota da Seda, uma das rotas comerciais mais importantes da história humana. Não era apenas sobre seda, era sobre ideias, religiões, tecnologias e culturas se movendo através dos continentes. Pelas cidades do Uzbequistão, mercadores transportavam especiarias, ouro, conhecimento e histórias entre a China, o Oriente Médio e a Europa. Cidades como Samarcanda, Bukhara e Khiva tornaram-se lendários centros de aprendizado, arquitetura e comércio. Caminhar por essas cidades hoje é como entrar em um museu vivo, onde cada rua, cada mosaico e cada minarete imponente conta uma história com mais de 1000 anos. Então surgiu uma das figuras mais poderosas da história da Ásia Central, Timur, também conhecido como Tamerlão. No século XIV, ele construiu um vasto império com Samarcanda como sua capital. Sob seu domínio, a cidade se transformou em um dos centros culturais e arquitetônicos mais magníficos do mundo. Mesquitas massivas, madraças e palácios foram construídos, muitos dos quais ainda permanecem hoje como lembretes impressionantes de seu legado. Mas a história nunca é estática. Ao longo dos séculos,
O Uzbequistão testemunhou ondas de conquista, influência e transformação, desde o domínio persa e árabe até as invasões mongóis e posteriormente a incorporação ao Império Russo. Eventualmente, no século XX, o Uzbequistão tornou-se parte da União Soviética, entrando em um capítulo completamente novo moldado pela ideologia soviética, indústria e controle centralizado. Durante esse período, formas tradicionais de vida foram dramaticamente alteradas. A agricultura foi reorganizada, as cidades expandiram-se e a identidade cultural da região começou a mudar sob a influência soviética. Ainda assim, mesmo através dessas mudanças, o Uzbequistão preservou algo profundamente poderoso, sua alma histórica. Então veio um ponto de virada que mudou tudo. Em 1991, após o colapso da União Soviética, o Uzbequistão declarou sua independência, marcando o nascimento de uma nova nação. Este momento não foi apenas político, foi simbólico. Foi a recuperação da identidade, da história e do destino. Desde a independência, o Uzbequistão vem equilibrando passado e futuro, preservando seu patrimônio antigo enquanto avança para o mundo moderno. Hoje, você pode ver esse contraste em todos os lugares. Mesquitas antigas ficam ao lado de edifícios modernos. Bazares tradicionais operam ao lado de cidades em crescimento. História e progresso coexistem de uma maneira que parece ao mesmo tempo autêntica e fascinante. Das ruínas das civilizações antigas ao surgimento de um Estado moderno e independente, a jornada do Uzbequistão é nada menos que extraordinária. Este não é apenas um país com história. Este é um país que é a própria história. Número 4. Tashkent, a única capital da Ásia Central com um metrô. No coração da Ásia Central encontra-se Tashkent, uma cidade que mistura silenciosamente o legado soviético, ambição moderna e profunda história da Rota da Seda e uma paisagem urbana fascinante. Mas entre todas as suas características únicas, há uma que realmente a diferencia de todas as outras capitais da região. É a única capital da Ásia Central com um sistema de metrô subterrâneo totalmente desenvolvido. Sim, em uma região onde vastos desertos, montanhas e antigas rotas de caravanas dominam a geografia, o Uzbequistão construiu algo inesperado sobre sua capital. Um metrô que não é apenas um sistema de transporte, mas um museu em movimento de arte, cultura e história. O metrô de Tashkent foi inaugurado em 1977, durante a era da União Soviética, tornando-se um dos sistemas de metrô mais antigos da Ásia Central. Mas este não é um metrô comum. Desde o momento em que você desce ao subterrâneo, parece entrar em um mundo completamente diferente, cheio de lustres, colunas de mármore, mosaicos intrincados, designs artísticos que refletem tanto a influência soviética quanto a identidade uzbeque. Cada estação conta uma história. Algumas estações são decoradas com temas de exploração espacial, inspiradas pela fascinação soviética com o cosmos. Outras celebram literatura, história e orgulho nacional. Uma das estações mais famosas, Kosmonavtlar, presta homenagem aos astronautas soviéticos, com paredes azul profundo e retratos que fazem você sentir como se estivesse em uma galeria temática e espacial. Outra parada impressionante, a estação Alisher Navoy, é dedicada ao lendário poeta Alisher Navoy, apresentando arcos elegantes, trabalhos artísticos em azulejos que refletem a beleza da cultura uzbeque. Mas além de sua beleza, o metrô também tem um passado oculto. Originalmente, o metrô de Tashkent foi projetado não apenas como transporte público, mas também como um possível abrigo nuclear. Construído profundamente no subsolo com estruturas reforçadas, fazia parte do planejamento da era soviética durante a Guerra Fria, onde sistemas de metrô frequentemente funcionavam como bunker de proteção. Isso adiciona uma camada de mistério e intriga à experiência. Por trás da elegância artística existe uma estrutura construída para a sobrevivência. Durante décadas, a fotografia dentro do metrô foi estritamente proibida por questões de segurança. Guardas monitoravam os passageiros, garantindo que nenhuma imagem fosse tirada. Esse segredo apenas aumentava o mistério do metrô, tornando um dos tesouros arquitetônicos mais escondidos do mundo. Foi somente em 2018 que o governo relaxou essas regras, finalmente permitindo que visitantes capturassem e compartilhassem sua beleza com o mundo. Hoje, o metrô de Tashkent é um símbolo de transformação.
Trens modernos agora deslizam por seus túneis, conectando diferentes partes da cidade em rápido desenvolvimento. Enquanto Tashkent continua a crescer com novos edifícios, parques e centros culturais, o metrô permanece uma constante, uma ponte entre o passado e o futuro. Para os viajantes, andar de metrô não é apenas ir de um lugar a outro. É uma experiência. É uma jornada através da história, arte e identidade, tudo escondido sob as movimentadas ruas de uma das capitais mais subestimadas da Ásia Central. Em uma região cheia de cidades antigas como Samarcanda, Bukhara, conhecidas por suas mesquitas e madraças, Tashkent oferece algo completamente diferente, uma obra-prima subterrânea moderna que muitos viajantes nunca esperam. E é isso que a torna tão especial, porque às vezes as coisas mais extraordinárias não estão à vista, elas estão escondidas logo abaixo dos seus pés. Número 3. A arquitetura única através dos séculos. O Uzbequistão não é apenas um país, é um museu vivo onde cada cidade parece uma viagem a um século diferente. Desde os antigos impérios da Rota da Seda até poderosas dinastias islâmicas, a arquitetura aqui conta uma história que é ao mesmo tempo deslumbrante e profundamente misteriosa. Caminhar pelo Uzbequistão é como viajar no tempo, onde cada monumento revela camadas de história, cultura e brilho artístico que poucos lugares na Terra conseguem igualar. No coração dessa maravilha arquitetônica está a lendária cidade de Samarcanda, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Frequentemente chamada de Encruzilhada das Culturas, Samarcanda floresceu durante o reinado de Timur, também conhecido como Tamerlão, cujo império transformou a cidade em uma obra-prima da arquitetura islâmica. A joia da coroa aqui é a icônica Praça Regista, uma grande praça pública cercada por 3 enormes madraças cobertas com azulejos azuis intrincados, padrões geométricos e caligrafia hipnotizante. A simetria, escala e detalhe do Registan fazem dele um dos conjuntos arquitetônicos mais impressionantes de todo o mundo. À medida que você se aprofunda na cidade, encontrará a majestosa Mesquita Bibi Khani, que já foi uma das maiores mesquitas do mundo islâmico. Construída em homenagem à esposa favorita de Timur, esta estrutura representa tanto ambição quanto arte. Suas enormes cúpulas e arcos imponentes mostram as técnicas avançadas de engenharia do século XV, embora partes tenham desmoronado ao longo do tempo devido à sua escala gigantesca. Hoje, sua beleza parcialmente restaurada ainda deixa os visitantes maravilhados. Mas o brilho arquitetônico do Uzbequistão não termina em Samarcanda. Viaje até Bukhara e você entrará em uma cidade que parece congelada no tempo. Com mais de 140 edifícios históricos protegidos, Bukhara é como um museu a céu aberto da arquitetura islâmica. O complexo Poikalon se destaca como um símbolo do poder espiritual e cultural da cidade, apresentando um minarete imponente que outrora guiava caravanas através do deserto. Os azulejos detalhados, a madeira entalhada e os mosaicos revelam um nível de artesanato preservado por séculos. Depois, Akiva, uma cidade parece quase real, como algo saído de uma fantasia histórica. Sua cidade interna, Itchankala, é completamente cercada por enormes muralhas de argila e repleta de palácios, mesquitas e minaretes que datam de centenas de anos. Caminhar por suas ruas estreitas é como entrar em um mundo medieval perfeitamente preservado, intocado pelo caos moderno. O que torna a arquitetura do Uzbequistão verdadeiramente única é o domínio dos azulejos azuis vibrantes. Eles não são apenas decoração. Simbolizam o céu, a espiritualidade e o infinito na cultura islâmica. As cúpulas brilham sob o sol, refletindo tom de turquesa e azul profundo, criando uma atmosfera de sonho que muda ao longo do dia. Outro detalhe fascinante é como a arquitetura aqui combina múltiplas influências. É possível ver design persa, força mongol e arte islâmica fundidos em um único estilo harmonioso. O uso de cúpulas gigantes, mosaicos intrincados, caligrafia detalhada e layouts simétricos criam uma linguagem visual instantaneamente reconhecível, mas impossível de ser replicada completamente em qualquer outro lugar do mundo. Ainda mais impressionante é como essas estruturas foram construídas sem tecnologia moderna. Engenheiros e artesãos confiaram em precisão matemática, azulejos feitos à mão e técnicas tradicionais para criar edifícios que sobreviveram a terremotos, invasões e séculos de desgaste.
Esse nível de durabilidade combinado com beleza artística é o que torna a arquitetura do Uzbequistão tão extraordinária. No Uzbequistão, edifícios não são apenas estruturas, são contadores de histórias. Cada parede, cada azulejo, cada cúpula carrega o legado de impérios, a fé de civilizações e a criatividade de gerações. É um lugar onde a história não está escondida em museus, mas se ergue orgulhosamente sob o céu aberto, esperando para ser descoberta pelo mundo. Número 2. Mulheres uzbeques, portadoras de força e responsabilidade. No coração da Ásia Central, dentro da antiga terra do Uzbequistão, a história das mulheres não é apenas sobre tradição. É uma poderosa narrativa de resiliência, dignidade e força silenciosa que moldou a nação por séculos. As mulheres uzbeques carregam um equilíbrio único entre valores culturais profundamente enraizados e as demandas da vida moderna. Em cidades como Tashkent e Samarcanda, você verá mulheres navegando com confiança em carreiras na educação, medicina, negócios e governo. Ainda assim, ao mesmo tempo, muitas permanecem profundamente conectadas aos seus papéis dentro da família, preservando costumes, criando filhos e mantendo o tecido cultural que define a identidade uzbeque. Historicamente, o papel das mulheres no Uzbequistão foi moldado tanto por tradições nômades quanto pela influência islâmica. Diferente de muitas regiões onde limites rígidos restringiam a participação feminina, a sociedade uzbeque há muito valoriza as mulheres como pilares essenciais tanto do lar quanto da comunidade. Desde administrar finanças familiares até tomar decisões importantes, as mulheres frequentemente são líderes invisíveis nos bastidores. Caminhe por um bairro tradicional uzbeque e você notará algo notável. As mulheres não são apenas cuidadoras, mas também criadoras. São mestres de artes tradicionais, bordando padrões intrincados conhecidos como Suzane, preparando pratos nacionais ricos como plov, e preservando habilidades centenárias transmitidas de geração em geração. Essas tradições não são apenas hobbies, são história viva. Mas além da tradição, existe uma realidade mais profunda. As mulheres uzbeques são conhecidas por sua incrível ética de trabalho. Em áreas rurais, especialmente em regiões como Bukhara, muitas acordam antes do nascer do sol, equilibrando tarefas agrícolas, responsabilidades domésticas, cuidado com os filhos, tudo em um único dia. Suas vidas são exigentes, mas sua resiliência é inspiradora. A educação também se tornou uma força crescente de empoderamento. No Uzbequistão moderno, mais mulheres estão buscando ensino superior do que nunca. Universidades em cidades como Tashkent estão cheias de jovens ambiciosas estudando direito, engenharia e relações internacionais, preparando-se para moldar o futuro do país. E ainda assim, o que realmente define as mulheres uzbeques não é apenas o que fazem, mas como se comportam. Existe um forte senso de respeito, modéstia e orgulho profundamente enraizado em sua identidade. As roupas tradicionais, frequentemente coloridas e elegantemente estampadas, refletem tanto a herança cultural quanto a expressão pessoal. Seja em um bazar movimentado ou em uma vila tranquila, sua presença transmite graça e confiança silenciosa. A família permanece no centro da vida. Na cultura uzbeque, as mulheres são frequentemente vistas como a base emocional do lar. Elas mantêm relações, preservam tradições e garantem que valores sejam transmitidos. Celebrações, casamentos e festivais são frequentemente organizados por mulheres, que desempenham um papel fundamental em manter os laços comunitários fortes. Mas à medida que o Uzbequistão continua a se abrir para o mundo, uma transformação está acontecendo. As mulheres uzbeques de hoje não são apenas guardiãs da tradição, são também pioneiras da mudança. São empreendedoras, influenciadoras e líderes. Essa dupla identidade, enraizada na tradição, mas voltada para o futuro, é o que torna as mulheres uzbeques verdadeiramente notáveis. No Uzbequistão, a força nem sempre grita. Às vezes, ela está na resistência silenciosa, no sacrifício diário e no compromisso inabalável com a família, cultura e progresso. Número 1. Uzbequistão, um país com mais de 100 variedades de melões. No coração da Ásia Central encontra-se o Uzbequistão, uma terra de cidades antigas à Rota da Seda, arquitetura deslumbrante e uma riqueza cultural que continua a surpreender o mundo.
Mas além de suas mesquitas históricas e madraças de azulejos azuis, o Uzbequistão guarda um segredo delicioso que muitos viajantes nunca esperam. É um dos países mais ricos em melões do planeta. No Uzbequistão, os melões não são apenas frutas, são um símbolo de orgulho, herança e identidade. O país abriga mais de 100 variedades diferentes de melões, cada uma com sabor, textura, cor e aroma únicos. Desde sabores doces como mel até notas refrescantes quase florais, os melões uzbeques são considerados entre os melhores do mundo. Viaje pelos vales férteis do Vale de Fergana e você verá campos intermináveis onde esses melões crescem sob o sol quente da Ásia Central. Agricultores cultivam melões há séculos, transmitindo técnicas tradicionais de geração em geração. O solo, o clima e o cuidado artesanal se combinam para criar frutas incrivelmente ricas em sabor. Uma das coisas mais fascinantes sobre os melões uzbeques é sua diversidade. Alguns são pequenos e redondos, perfeitos para uma única porção, enquanto outros crescem enormemente e podem alimentar uma família inteira. Alguns têm casca amarela brilhante, outros listras verdes profundas, e alguns possuem um brilho dourado quase real. Em cidades como Tashkent e Samarcanda, os bazares locais se transformam em exibições vibrantes desses frutos, especialmente durante a época de colheita. As barracas transbordam melões empilhados, enchendo o ar com um aroma doce natural que atrai moradores e turistas. Os melões são tão importantes culturalmente que são celebrados em festivais. Um dos mais famosos acontece em Khiva, onde agricultores exibem suas melhores variedades. Historicamente, os melões uzbeques eram tão valorizados que eram comercializados ao longo da Rota da Seda, chegando a terras distantes como uma iguaria rara. Mas o que realmente torna esses melões especiais é a conexão das pessoas com eles. Oferecer um pedaço de melão é mais do que hospitalidade, é amizade, tradição e calor humano. E é assim, você apenas arranhou a superfície do Uzbequistão, da lendária Samarcanda alma eterna de Bukhara. Mas a verdadeira pergunta é: quantos desses fatos realmente surpreenderam você? Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo. E se você quer mais fatos incríveis, aperte o like, inscreva-se e ative as notificações, porque o próximo vídeo vai te levar a um lugar ainda mais inesperado. E acredite, você não vai querer perder.